Oi. Então, a aula de hoje, começando aqui, eu vou só pedir para o pessoal que ainda não desativou, por favor, desativar o microfone, tá? Então, começando o exercício que eu propus na semana passada, começo comigo mesmo. E aí, para relembrar, eu vou compartilhar uma tela antes de apresentar a tiragem que eu fiz usando o método da cruz céltica. Então, para relembrar, refrescar a memória do pessoal, estou compartilhando uma tela aqui. Eis a cruz céltica. Primeira carta do meio, momento presente. Segundo obstáculo. Terceira, fatores externos, motivação inconsciente. Influências passadas, futuro imediato. E as cartas que vêm complementando são atitude do consulente, visão de pessoas próximas, esperanças e temores e desfecho da situação. Legal. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu cheguei aqui com essa leitura, né? Então, vou aqui fazer um. Tirei hoje. Leitura de hoje da Cruz Céltica, tá? Quem estiver olhando, todo mundo está conseguindo ver bem? Ótimo. Vou ver se eu aumento um pouquinho aqui. Ainda. Opa. E? Bom, essa leitura foi uma leitura feita especialmente visando a tentar entender como fica a situação do país em termos político-econômicos, considerando o momento atual e considerando o nosso cenário de pandemia, de Covid. Tá? Então, eu montei essa tiragem. O arco de tempo é mais ou menos 6 meses. Tá? Então, é mais ou menos isso que nós temos aí para analisar. Ele tem um arco de 6 meses e ele se centra especialmente sobre aspectos que são tanto, diria, de ordem política quanto de ordem econômica, e eles têm uma como direi assim, uma ênfase coletiva. Isso é importante colocar pelo seguinte: se eu sei que nós temos uma ênfase coletiva, eu vou ter que contextualizar coletivamente a leitura das cartas. Então, começando aqui com o momento presente, temos um Cavaleiro de Copas. Antes que vocês me questionem, eu estou usando o baralho White para poder variar um pouco, tá? Estou usando o baralho da Edith White, que eu comprei tem algum tempo, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comprei esse baralho. É um baralho muito bonito também, muito rico. É só para variar um pouquinho, para não ficar só preso ao baralho mitológico. Bom, então, no momento presente, nós vamos ter aqui uma influência, que é uma influência, lembrando do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, ele tem um simbolismo muito forte no que diz respeito ao coração. Então, é um momento em que discursos sedutores, pessoas sedutoras, promessas são feitas, é um momento de um certo enlevo, né, quanto a ideias que não são lá muito bem comprovadas, não, são mais sensações. É um momento muito tenso do que diz respeito às sensações, né, vindo à flor da pele. O que temos como obstáculo? Justamente a imaturidade, o valete de copas. Como obstáculo, ele remete a uma imaturidade emocional, sentimental, e aí isso é coletivo, tá? Isso aí vale para o povo brasileiro inteiro. Se comportando como se fosse criancinha, tá? Diante de promessas de alguém
mais sedutor, alguém mais experiente e com uma ênfase num discurso forte, tá? Quando vamos observar os fatores externos, temos uma reiteração disso. Temos um AS de copas, e esse AS de copas ele mostra que realmente as emoções estão à flor da pele e que o povo brasileiro está no misto e vai passar por um momento de um misto de esperança e, ao mesmo tempo, um certo descontrole no que diz respeito à sua dimensão emocional. O que está por trás desse negócio aí? Que a gente pode chamar de motivação inconsciente. Como estamos falando da coletividade, não estamos falando do inconsciente de uma pessoa. Nós estamos falando de algo por trás desse sentimento coletivo. Tá? Nós temos a carta do mago. Essa carta do mago aí, ela mostra que esse cenário de emoção à flor da pele e tudo mais, ele é muito bem manipulado. Existe alguém que sabe muito bem o que quer fazer para conduzir. Vamos lembrar uma coisinha que não está muito presente ainda no horizonte, mas daqui a pouco estará, que é o fato de que já ficou definido, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou que esse ano vai ter eleição, tá? Então não estranhemos que esses discursos apaixonados, essas promessas, etc., tenham uma motivação eleitoral. Então nós temos alguém aqui que poderia muito bem se encaixar no papel do marqueteiro político, tá? Que é nos manipuladores políticos. O mago, nesse caso, é quem tem a mestria, né, desse domínio. Tá? Por um arco de 6 meses, então a gente vai entrar aí num período de acirramento dessas emoções, etc. Nas influências do passado, o que ainda sustenta essa situação em que nós vivemos e que talvez seja um elemento explorado para falar como os antigos, né, ad nauseam, ou explorado exaustivamente a ponto de se tornar nojento, é a remissão a um determinado passado em que, teoricamente, fomos ricos. Teoricamente, tivemos a vida estabilizada. Tá? A todo momento, esse discurso volta. Mas o Brasil, por exemplo, poderia ser: o Brasil vai se recuperar, nós vamos recuperar nossos níveis de renda, a economia vai ficar boa, como já foi numa época tal. Então, tem um certo saudosismo, mas um saudosismo de ganhos financeiros. Tá? Muito bem. O que nós temos aqui no futuro imediato? Um futuro imediato, e aí, se a gente está trabalhando no arco de 6 meses, né, mais ou menos, diria, entre fevereiro e março, isso se torna mais concreto, isso já falando de 2021, um cenário de luta mesmo, para estabelecimento de uma determinada vertente de pensamento, o que reforça a tese de um acirramento da guerra política. Tá? Então, você tem aí um momento de luta muito severo para a sociedade. Bom, a atitude das pessoas, né? No caso, a atitude do consulente. A atitude do consulente, a atitude do povo é viver como se estivesse no pleno contentamento das copas. Né? Tá tudo muito bom. Tá uma beleza. Então, daqui a alguns meses, haverá essa ilusão de que está tudo bem. Tudo foi superado. De que está tudo absolutamente tranquilo, o que não é verdade, tendo em vista outras cartas que já apareceram e o contexto que está ali colocado. A visão das pessoas externas, nesse caso, teremos de colocar, se estamos falando de Brasil, a visão das pessoas externas é a visão dos países do entorno. De alguma maneira, os países do entorno terão a impressão de que o Brasil está muito bem financeiramente, obrigado, por causa do 10 de ouro. Como se o Brasil tivesse encontrado, sei lá, uma daquelas minas gigantes de ouro ou coisa assim. Mas percebam, por trás disso tudo, vou até mover o mouse, vai prejudicar um pouquinho o som, mas eu vou mover o mouse para essa aqui. Isso tudo dá a impressão de fake news muito bem construída por marqueteiros, tá? Então você tem essa impressão aí de que está tudo muito bem. No que diz respeito a esperanças e temores,
A rainha de copas, ela remete para duas questões. A primeira, a esperança. E o temor é justamente aquele que diz respeito à possibilidade de você ter uma espécie de adoecimento coletivo em massa no que diz respeito à dimensão emocional. As pessoas são seduzidas de maneira tal que passam a temer até quando tem alguma intuição. São tantos altos e baixos, esperanças e perdas, que a pessoa passa a ter um certo medo daquilo que ela sente. Como síntese, encerrando essa leitura relativamente ampla e exaustiva, nós temos os enamorados. Percebam vocês o seguinte, vejamos quantas cartas de copas, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Copas, nesse caso particular, está falando de emoções e sentimentos, mas se formos abordar do ponto de vista da saúde pública, teremos de falar do sistema cardíaco. Né? Teremos de falar do sistema cardíaco e circulatório. Então, vai haver um aumento muito grande. Isso me parece, tá, do ponto de vista literal e do ponto de vista da saúde pública, de doenças circulatórias, tá? O que gera um certo receio. Talvez até um novo vírus, além do que já existe. Esse namorado aqui, mais uma vez, alerta as pessoas que o namorado, apesar de ser uma carta muito bonitinha, muito fofa, ela não está falando disso, ela está falando da necessidade de uma escolha de caminho que vai ter de ser feita para o Brasil. O Brasil vai ter que fazer uma escolha de caminho muito, mas muito difícil de ser tomada. Assim, estou falando em nível de sociedade. Então, me parece que o Brasil vai ter que escolher outros projetos de sociedade que estão colocados aí adiante e o momento chega realmente daqui ao arco de 6 meses. Ufa! A minha parte aqui. Agora, antes de passar para as próximas pessoas que fizeram o exercício, queria ouvir comentários de vocês a respeito. E aí vou pedir quem quiser fazer algum comentário, quem quiser tirar alguma dúvida, por favor, coloca no chat que eu já dou o bate-bola e a gente prossegue para quem fez a tiragem. Opa, vou acionar meu martelo invisível, então. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Estou escrevendo, Pablo. Você não pediu para escrever? Eu sei que eu fale. Pode falar. Já está falando já. Tá bom. Tá Tudo bom. bem, Cecília? Eu estava escrevendo, aí você falou dou-lhe uma, eu parei. Muito bem. É porque o martelo invisível Fiquei ele nervosa. Não é mole, não. Pois fiquei nervosa de levar uma martelada, aí eu parei. A sua sorte é que eu não sou Thor. Ainda bem, né? É verdade. Eu sou mais cabeludo. Dá para ver. Sim. Quando você fala daquela quantidade do naipe de copas e que está ligado ao coração, a questões cardíacas, podia estar ligado também a uma questão de depressão, né? Já que a gente está falando de um sentimento coletivo? Sim, sem dúvida. Especialmente porque a gente tem lá na cabeça um as de copas, que é a emoção à flor da pele, mas é a emoção com altos e baixos. Tá? A gente tem uma rainha de copas lá na esperança ou temor, e essa esperança e temor, ela vai levar justamente a uma situação que traz uma certa inércia, que traz uma inércia muito típica de casos de depressão coletiva. E aí os enamorados lá em cima mostrando a indecisão, no momento em que a sociedade não consegue tomar uma decisão para seguir adiante, mas precisa tomar. Então, sim, tem essa possibilidade aí, tá? de haver, como já tem acontecido, aliás, né? Um aumento exponencial de casos de depressão, ansiedade e tudo mais. Né? Tudo bem? Ou seja, seria a saúde mental coletiva abalada. Sim. E física também.
E não conseguindo tomar um caminho, né? A carta dos enamorados vai solicitar um caminho e Sim. que, por conta desse adoecimento, dessas questões psicossociais, as pessoas não conseguem olhar para os caminhos e escolher o melhor caminho, né? Mas na marra vai ter que escolher. Sem dúvida. E eu vou dizer mais. Vamos lembrar que essa situação ela está sendo muito bem organizada pelo elemento que está oculto, que é o mago. No caso, o mago aí, eu estou vendo de uma determinada maneira, que é como se fossem os marqueteiros políticos, os especialistas em manipulação de opinião pública, não só manipulação, né? Os especialistas em condução de opinião pública. Não vou falar de forma alguma para não produzir provas contra mim mesmo, mas eu poderia muito bem dizer que tem ali uma manipulação em dados oficiais do governo e coisa assim, mas como eu não disse, então eu não corro esse risco, certo? Então estou muito tranquilo. Mas poderia ser, é uma possibilidade também, né? E vejam a dificuldade. Eu optei por pegar, a Cecília e quem mais está escutando, né? Optei por pegar um tema difícil, um tema com uma amplitude relativamente grande, justamente para caracterizar a cruz céltica, saindo um pouquinho da esfera dos nossos problemas pessoais, do cotidiano, etc. Para mostrar um pouquinho como é que é uma leitura de largo espectro e de abrangência temporal um pouquinho maior. Certo? Oi? Tá ruim o áudio, Leonardo. Acho que é o Leonardo, né? Leonardo, o seu áudio tá ruim, eu vou interromper e vou colocar de novo. Agora tá melhor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ok. Tá ruim, né? Tá com microfonia. E agora? Eu acho que a sua conexão... Eu tô ouvindo, mas é como se... Leonardo, eu vou te pedir para escrever no chat. Muito ruim, Leonardo. Não pode falar isso. Leonardo, olha só, eu vou ter que... Agora... Oi. Oi, Leonardo. Olha, eu tento, mas eu tenho a impressão de que eu estou falando com o Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. Eu não estou conseguindo ir muito bem. Vou te pedir para colocar no chat, por favor. Tá? Vou aproveitar já respondendo aqui a Clarissa. Esperanças e temores, Clarissa. Realmente, nesse caso, na tiragem da Cruz Céltica, nós temos aí realmente que trabalhar quase que forçosamente com a luz e a sombra da carta. Tá? Então, como você tem esperança e você tem temor, ela já te induz a dualidade. Então, você vai trabalhar com a luz e a sombra da carta, tá? Quase que forçosamente. Qual é a luz da Rainha de Copas? A Rainha de Copas é a própria esperança e a fé. É tipo a fé no amor, entendeu? Ela tem a fé no amor, na capacidade de, se for num relacionamento, ela tem fé na sua capacidade de sedução. Se for no que diz respeito aos sentimentos mais profundos, é uma pessoa que tem segurança sentimental. A sombra é o contrário. Tá? Então, você tem que trabalhar com esses dois assim. Não, tudo bem, Leonardo. Eu já acabei de ver aqui que você está tentando entrar no celular, a conexão está ruim. Mas não tem e agora? Agora melhorou 900%. Poxa, que bom. Eu estou tentando entrar no computador também, eu não sei o que está pior. Não, está tudo bem, rapaz. Agora a gente consegue. Deixa eu te perguntar aqui. Aqueles enamorados no futuro, não poderia dizer que o país, como população, teria que escolher entre essa questão do clientelismo,
da imaturidade política, desses apadrinhamentos, ou optar por uma visão mais séria do povo, uma percepção política mais avançada? Mais madura, eu diria. Mais madura. Isso, mais madura. Isso. Mais madura, exatamente. Porque o que vai acontecer, né? Quando você tem ali... O enamorado está te dizendo o seguinte: você tem que tomar uma decisão. E a carta anterior mostra do medo, né, e a insegurança do povo quanto a tomar uma decisão, mas que é necessária ser tomada. Por outro lado, você tem todo o cenário de manipulação emocional muito forte, bastante típico do nosso clientelismo brasileiro, ali colocado. Tá? Então, é ou vai ou racha. Entende? Literalmente, ou vai ou racha. É um momento de mudança. É um momento de mudança. Sim. De evoluir assim, a nível de maturidade política, maturidade da população como um todo depois dessa pandemia. Sim, é uma percepção que eu tive aí. Não, é isso aí. Mas eu vou mais além. Se a gente tivesse um arco maior de tempo na tiragem, provavelmente não apareceriam os enamorados ali, não. Apareceria uma coisa tipo julgamento. Porque aí você tem a colheita daquilo que foi plantado devido às suas escolhas. Tá? Então, eu consigo, né, nessa tiragem com alcance de 6 meses, ver até o momento em que está para escolher. Tá ali para escolher o que vai ser feito nesse momento de imaturidade, de sonho, de manipulação e etc. Tá? Inclusive, eu estou falando um negócio que é até perigoso, porque está sendo gravado, mas vamos lá. Aquele 10 de ouros, né? Como sendo a apresentação externa do país para os outros, dá a entender, eu não estou dizendo que é isso, dá a entender que o Brasil será vítima de uma fraude fiscal gigantesca. Uma fraude fiscal que deixará as pedaladas da ex-presidente Dilma, né, assim, absolutamente ofuscadas, né, porque você tem ali uma manifestação muito clara de uma situação muito similar da de uma pessoa que compra um iPhone XR e tira uma selfie sem o reboco da casa. Então, quer dizer, o Brasil vai apresentar índices econômicos forjados para outros países. É bastante sério, mas não tem jeito. Você vai falar de Brasil, não tem como deixar de falar de coisas sérias que vão aparecendo. Então, tem essa impressão aí. E aí, realmente, é aquilo. Tem uma escolha colocada para a população, né? Se vai continuar se baseando nesse modelo caudilista, clientelista aí, de 400 anos e alguma coisa, ou se a gente vai pegar outro caminho. Não é fácil. E eu quis pegar um tema espinhoso e polêmico também para chamar a atenção da galera para uma coisa. Sempre que a gente for fazer uma leitura, é um conselho, tá? Conselho é bom porque não é ordem, então o cara segue se achar que deve. Se não quiser, beleza. Sempre que você for fazer uma leitura que vai tocar em um ponto polêmico ou sensível, como a política, né, você tem que ter muito cuidado com o público que você vai apresentar, porque dependendo da maneira que você vai apresentar, alguém vai entender que não que você está lendo o tarô, mas que você está fazendo ou propaganda política, ou então tentando interferir na política. E isso absolutamente não é o caso. Já dizia o grande astrólogo, colega na Universidade Rosa Cruz e membro da nossa ordem também, né, membro da Ordem Rosa Cruz também, o Carlos Holanda, que as ciências, as artes divinatórias, sim, elas são utilizadas também para você mapear o campo político já há muito tempo. Agora, daí até você dizer que o sujeito que está usando o tarô, está usando a astrologia, ele está a favor ou contra determinada corrente, é uma sutileza que não é todo mundo que vai ter. Então, assim, eu estou falando do consulente, né? Então você tem que deixar bem claro, é bom deixar bem claro sempre para o consulente que não se trata de você agir como se tivesse uma torcida de futebol. Na verdade, você está olhando as coisas e está tentando extrair elementos. Bom, falei muito. Né? Tem mais alguém que quer colocar alguma coisa? Opa, Trigueiro, por favor. Oi, desculpa. Pode falar. Então tá. Não, fala, Trigueiro. Depois eu falo. Tá bom. Oi. Já falei muito. Tá certo. Com relação a sexta carta tirada, que foi a influência do futuro
Futuro imediato, né? Claro. Isso. Nesse arco de 6 meses aí. Isso. Então, você sintetizou dizendo que vai haver a previsão de muita luta, isso. Certo? Uhum. Então, mas aí pelo que foi visto, considerando que nós temos 5 cartas do naipe de Copas, essa luta me parece que é um ponto de vista emocional e não propriamente físico, né? Pode até chegar às vezes de fato, mas ela não parte daí, você está certo? Tá? Quando eu estou colocando essa parte de luta, eu estou dizendo muito, especialmente da luta por afirmação de posições. Tá? É uma luta por afirmação de ideias, de posições. Se fosse aí talvez um 7 de espadas, ou talvez um 5 de paus, aí eu já podia, né? Opa, o negócio vai descambar para uma violência, tivesse um 3 de espadas ali, vai ter morte e tal, né? Mas, assim, é muito mais uma luta de ideias políticas. E emocional. Bom, emocional, projetos apaixonados do tema, né? Apaixonados, uma polarização, né? Isso, polarização, isso. Isso, quase como uma torcida de futebol, 2 torcidas de futebol ali, né? Os caras torcendo, né? O problema é que o que eles não se dão conta é que essa visão imatura não permite perceber que nós não estamos num jogo. Né? Nós estamos decidindo alguma coisa muito mais séria do que isso. E aí é que mora o perigo, né? Que lá nos Enamorados a gente vai ver, ou vai ou racha. Ou vai continuar com essa concepção ingênua que o Álvaro Vieira Pinto foi um intelectual lá do Instituto de Estudos Brasileiros, muito antigo, foi professor do Paulo Freire. Então ele dizia, né, que o Brasil tinha uma consciência ingênua. O povo brasileiro tinha uma consciência ingênua. Ou seja, uma consciência que está muito ligada a superstições, a ideias não discutidas, tradicionais, né, e etc. E ele precisava evoluir, né, nesse sentido. Então, talvez isso aconteça. Talvez depois de apanhar tanto, né, nessas lutas aí, aconteça. Ainda não dá para saber. Quem sabe numa tiragem mais longa a gente possa ver alguma coisa aí. Né? Beleza. Realmente muito bom o Eusébio, Cecília. Realmente só tem a elogiar o Eusébio. Álvaro Vieira Pinto é meu ídolo. Eu tenho um pôster, as pessoas têm pôster de artistas, né, de cantores. Eu tenho um pôster do Álvaro Vieira Pinto atrás da porta. Cecília, você quer colocar alguma coisa? Oi, quero sim. Desculpa, Trigueiro, naquela hora eu não vi que você ia falar, te atropelei. Aquela carta do mago, ela poderia se referir também não só a um marqueteiro, algo assim, mas talvez a um organismo internacional externo? Ou não, por ser a carta do mago, ela está se referindo sempre a uma pessoa, vamos dizer assim, uma coisa mais física? Vamos lá. A carta do mago, ela é interessante pelo seguinte. Ela geralmente se refere a pessoa, mas ela se refere a um tipo de sabedoria prática. Tá? Um tipo de sabedoria prática. É diferente do Papa, que tem a sabedoria institucionalizada. O mago tem uma sabedoria prática. Tá? E é até meio malandro, meio mágico. Se ele atua desde fora e vem a fazer com que o campo político, o campo da sociedade brasileira seja alterado, é uma possibilidade. Tá? Eu não descarto, mas não dá para afirmar só olhando a carta do mago ali. Me parece mais que é um jogo interno de composição de forças, mas eu não tenho como afirmar isso com certeza. Talvez a gente precisasse de mais cartas para poder elucidar essa questão. Então, ou talvez mudar o foco da pergunta. Por exemplo, nós vimos ali, no que diz respeito à aparência externa, parece que o Brasil está cheio de dinheiro. Talvez fosse o caso, numa outra tiragem, experimentar usar a cruz céltica para mapear o Brasil no cenário geopolítico atual. Aí, se a gente faz isso, de repente aparecia ali uma possibilidade de entender melhor esse mago, talvez como um agente externo. Tudo bem?
Beleza. Ok. Tá certo. Então, deixa eu responder aqui a Clarissa. Bom, Clarissa, soluções possíveis, eu aconselho, existem tiragens que são melhores para isso do que a cruz céltica. O método Peladan ele é bom para isso, tá? Me parece relativamente bom para isso. O método técnica, né? Não é nem a método técnica do pentagrama, também é relativamente bom para isso, tá? Porque eles são mais diretos. Eles te dão uma resposta mais bate-pronto e ele já tem algumas posições que indicam caminhos, tá? Quando a gente chegar daqui a 2 semanas no próximo módulo, eu vou mostrar para vocês alguns pulos do gato. Vai ter uma aula só de, entre aspas, de macete que a gente usa para poder contextualizar, por exemplo, se você quer um conselho. Se você quer um conselho diante de uma decisão, etc. Tá? Mas é possível sim. É possível fazer. O nível de precisão vai depender da clareza que o consulente tem, da habilidade de quem está lendo e da técnica que é empregada, que às vezes pode ser mais adequada, mais favorável a isso. Tá? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta sobre essa tiragem ou a gente pode prosseguir? Martelo invisível aparecendo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então vou perguntar o seguinte, mais alguém fez o exercício da cruz céltica? Boa noite, Pablo. Boa noite, Rosália, tudo bem? Sim, eu fiz também, eu cheguei atrasada. Que ótimo. Não sei nem se vocês já fizeram, já terminaram isso. Não. Na verdade, a gente começou. Eu comecei apresentando o que eu havia feito, a leitura que eu havia feito, e agora estamos abertos aí para as pessoas. Já temos Leonardo e Clarice também fizeram. Então, podíamos começar contigo, já que você mencionou. Então, na ordem, você, depois Leonardo, depois Clarice apresentando o exercício e a gente conversando. Tudo bem? Tudo bem, né? Beleza, vamos lá. Eu fiz uma tiragem para uma colega minha. Ela perguntou sobre fins profissionais e novos projetos dela. Você quer que eu fale como? Que eu fale cada carta ou que eu escrevo? Como você preferir. O que você achar melhor. Eu acho que é melhor você falar, porque você já está com o microfone aberto, tudo mais, né? Tá. Então, a primeira carta dela saiu O Mundo, né, que é o momento presente. Deixa eu fazer um negócio que eu acho que vai ajudar. Eu vou compartilhar o PowerPoint que coloca as posições das cartas, que aí, enquanto você vai falando, as pessoas vão olhando. Aí ajuda a decorar. Só um instantinho. Ok, vamos lá. Melhorou para mim também. Muito, não entendi. Isso aqui foi o Google falando que não entendeu. Bom, a primeira carta, Momento Presente, saiu O Mundo. Eu já posso discorrer sobre ou... Fala primeiro as cartas e depois manda bala na interpretação. A segunda carta, que foi o Obstáculo, saiu 8 de espadas. A terceira carta, Fatores Externos, o Enforcado. Quarta carta, Motivação Inconsciente, o Diabo. Quinta, Influências Passadas, 5 de paus. 6, Futuro Imediato, Valete de espadas. 7, Atitude do Consulente, saiu o Imperador. 8, Visão das Pessoas Próximas, saiu 9 de paus. 9, Esperanças e Temores, saiu O Carro. E a 10ª carta, o desfecho, foi o 2 de copas. Uhum. Ok. O momento presente, assim, a primeira carta que já abre o jogo foi super positiva pro que ela deseja, né? Eu interpretaria que ela tá no caminho certo em relação ao projeto dela profissional agora. É uma ideia que pode levar ela a um caminho certo.
o obstáculo talvez seja ela mesma. Os conflitos dela, o medo de agir, a indecisão dela. Pode ser um obstáculo para que isso ocorra de uma melhor forma agora, nesse momento. Uhum. Aí, o fator externo vem de novo a questão eu acredito que seja dela mesma, como se fosse que ela precisa atingir uma maturidade. Não sei, eu interpretei. Posso dar uma Claro. dica aqui? Pode. Vamos lá. Quando não está claro alguma coisa, especialmente no 1, 2 e 3, nas 3 primeiras posições, recorre à carta 7. Por quê? Porque a carta 7 ela está indicando qual atitude que esse sujeito ou ele está tomando ou está em vez de tomar, que essa pessoa está em vez de tomar. E a partir da carta que está ali, você tem uma noção do que falta nessa combinação aí. Então, olha lá a carta 7. É o imperador, não é isso? Isso, imperador. Está faltando controle nesse negócio aí. Está faltando controle. Quer dizer, tem o potencial, tem tudo para dar certo, mas está faltando controle nesse negócio aí. Né? Tá uma atitude mais de comando, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá, agora é contigo. Mas a parte dela também. Sim, sem dúvida. Motivação inconsciente, saiu o diabo. Uhum. Essa carta, assim, ela é como se fossem os desejos mais obscuros, vamos supor. Eu não consegui entender que desejos seriam esses mais obscuros. Que motivação inconsciente seria essa? Tão... como se fosse os instintos delas sendo negados. Não sei se elas têm medo, se retrai. Não sei. Eu não consegui interpretar essa carta nessa casa. Vamos lá, que depois a gente tenta tirar esse nó. Vamos seguindo. Influências passadas, o 5 de paus. Uhum. Vamos lá. Influência passada, maturação do processo criador. São os novos desafios podendo surgir. Eu tô suando aqui, tá, gente? Não, fica tranquilo. Aqui sem ventilador, o sul também, fica tranquilo. Como se fosse uma luta para atingir alguma coisa, um novo começo, uma influência passada. Será que seria já a luta, o planejamento mental dela? Não sei, para maturar esse processo, para fazer esse processo acontecer, o projeto acontecer. O 6 do valete de espadas. Aí tá, o valete de espadas, aí eu veria como se fosse uma pessoa, um homem no caminho dela para os projetos. Sim. Mas eu não vi como boa coisa ainda, entendeu? Como se fosse... Posso dar um palpite aí? Ela gosta desse cara. Mas ela não admite isso nem para si mesma, nem para o cara. E aí, ela está atrapalhando tudo, porque ela está direcionando a energia, o pensamento, que era para estar no fluxo do processo criativo, para um desejo que ela nutre por esse sujeito, mas ela recalca, vamos usar uma linguagem mais freudiana, ela recalca esse desejo. Tá? A chave está aí no futuro imediato, essa situação vai andar. Mas, nesse momento, tem esse desejo. E, segundo, existe uma coisa também que está muito ligada à carta do diabo, que o diabo, se a gente pensar no diabo, especialmente como uma certa, não vou chamar de mitologia, porque mitologia é pesado demais dizer, mas de uma certa iconografia cristã, você vai ver que o diabo é Pan, o deus grego do pânico, tá? Com aqueles chifres, aquele negócio todo, né? Do estado do pânico. Então, o que está tornando essa pessoa insegura? Ela tem desejos obscuros e recalcados, tá? Tá aparecendo um cara ali, tem toda a cara do sujeito ser um dos objetos do desejo, mas não é só isso. Ela tem um medo danado dela mesma.
Ela tem um medo danado de falhar. O diabo também está ligado à autossabotagem, entendeu? As coisas que você não quer que apareçam, elas aparecem na última hora, é o ato falho, né? É como um certo político, que eu jamais vou dizer quem foi, que num dado momento, no pronunciamento, ele diz que tudo que obteve até hoje foi furto do seu trabalho. Cara, ele jamais deveria dizer que foi furto, né? Mas ele era um grande furtador, realmente. E aí o diabo é isso. Apareceu, ele falou, não, foi furto do meu trabalho, tudo que eu consegui. Quando, na verdade, ele devia dizer, foi fruto do meu trabalho. Então, quer dizer, tem coisas aí que a carta do diabo ajuda a gente a entender um pouco. Então, essa pessoa precisa resolver esse problema para assumir um comando. Vamos lá na carta 7 de novo. A carta 7 é o imperador. Sim. Ela tem que assumir o controle. E ela só consegue assumir o controle dos negócios se ela assumir o controle do autodomínio necessário para a sua vida, tá? Para os seus sentimentos, para as suas emoções, para as suas atitudes, pensamentos, etc. Vamos lá. Vamos seguindo. Não é mole não, né? O bagulho é doido. Ainda mais aparece diabo aí, né? O negócio fica feio. Apareceu tudo daquele, né? Aparece tudo, né? Tá repreendido. A visão das pessoas próximas, as pessoas podem estar gerando um tipo de expectativa no projeto dela. E posso até pensar numa supervalorização da parte, não sei se seria dela, mas de uma pessoa próxima, não sei, uma pessoa que esteja com ela nesse caminho. E isso pode, talvez, como é que eu posso te dizer? Talvez ela se sinta ameaçada, não sei. Muita cobrança, né? Muita cobrança. Muita pressão, etc., externa, né? Ela se vê pressionada, né, na verdade, por outras pessoas. O carro é a direção, né? A direção que ela está tomando. Ela tem um medo danado das coisas irem rápido, entendeu? Mais rápido do que ela consegue acompanhar, né? Pessoa retranqueira mesmo. Nossa, se fosse técnico de futebol, ia falar que era o João Santana, né? Eu conheço uma pessoa bem parecida com ela. Eu conheço algumas. Eu mesmo, eu sou um dos praticantes do santanismo, que é a doutrina de João Santana. Você coloca todo mundo na retranca, né? O carro poderia estar dizendo um avanço positivo, merecido do trabalho dela, desse projeto dela. Claro, depois dela, se ela conseguir passar por tudo isso, essa melhoria dela, limpar essas coisas que possam prejudicar o caminho dela, pode ser um avanço bem merecido. E o desfecho seria uma parceria que pode estar por vir, ou eu não acredito que seja o mesmo cara que saiu no ou talvez, pode ser, pode não ser. Vamos nos abrir para duas possibilidades, tá? Vou conversando contigo. Pode ser o tal sujeito, mas colocado no devido lugar como parceiro, até porque ele é um cavaleiro de paus, né? O valete paus, né? Aí do baralho, um valete paus e não de copas, tá? Então, quer dizer, ele colocado no devido lugar como parceiro e não como um namorado, um amante, um marido, ou qualquer coisa assim, tá? Ou pode ser realmente um outro sujeito. Como tem uma presença no futuro imediato do valete de paus, tá? Eu diria que essa associação representada pelo 2 de copas é com esse sujeito ali que apareceu no futuro imediato, tá? Parece que sim. Tudo leva a crer que sim. Mas colocado no devido lugar, como parceiro, tá? Porque se for por outro lado, daí dá zebra, porque cai lá tudo lá nas coisas do diabo, né? Do diabo. É um diabo, né? É o que parece. Beleza? Beleza. Então, vamos ver aqui, então, Leonardo. Vamos ver aqui se o Leonardo está com tudo ok. E vamos lá, Leonardo. Tudo certo, então. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vou colocar o slide lá, hein? Tá, bota lá.
Bem, tudo bem. Vamos lá. Uhum. A posição... A questão é... Eu, dessa vez, não joguei para outra pessoa. Eu joguei para mim mesmo. E não foi uma questão coletiva, foi uma questão pessoal. Perfeito. Eu perguntei o seguinte, se existia essa possibilidade de mudança de local de trabalho antes da pandemia. Uhum. Eu perguntei se eu vou mudar de local de trabalho após a pandemia. Certo. E como é que eu vou ficar com essa mudança caso haja. Perfeito. Essa foi a pergunta. Então, a posição 1, que é a posição da situação atual, foi o 6 de paus. Tá. A posição 2, que é conflito, obstrução, deu pajem de copas. Uhum. A posição 3, fatores externos, carta 9, o eremita. A posição 4, motivação inconsciente, o mundo. A posição 5, influências passadas, deu o 5 de copas. Uhum. A posição 6, futuro imediato, cavaleiro de copas. Posição 7, atitude do consulente, 3 de paus. Posição 8, que é a visão das pessoas próximas, carta da justiça, carta 8. Uhum. Carta 9, esperanças e temores, o 2 de paus. E carta 10, desfecho da situação, o 3 de copas. Perfeito. Tá? Vamos então para interpretar? Vamos tentar, né, Pablo? Vamos lá, a gente sempre vai tentando até conseguir. Até na química tem um método das tentativas. Tá aqui o José Amador, que não me deixa mentir. Na química verdade. existe o método das tentativas. Então vamos nesse. Vamos lá. Então, a carta 6 de paus, a situação presente, deu que eu estou falando de mim, porque eu jogo para mim. Seria uma reorganização de planos, que eu teria novos projetos e que essa possibilidade existiria, boas notícias e progresso nesse sentido. Sim. O que eu teria contra? Isso aí, quer dizer, poderia ser uma ingenuidade, uma imaturidade emocional. O que eu teria de conflito poderia ser uma ingenuidade emocional nessa mudança, se eu optasse por isso. O conflito seria esse. Certo. Os fatores externos, o eremita, significa que isso não vai ser muito rápido, não. Que vai ter que ter uma prudência, uma espera. Vou ter que me calar mais, ouvir mais, é como se fosse consultar mesmo o mestre interior. O mestre interior. O mestre interior. Para saber se eu devo ou não efetivar essa mudança, caso talvez seja uma imaturidade pensar nessa mudança. Bom, então, a carta 4, que seria a motivação inconsciente, e que seria a minha motivação é que esse ciclo, para mim, já se teria fechado. Exatamente. Você quer encerrar esse ciclo e começar algo novo. Eu já tive fora desse local antes e fui razoavelmente feliz. Então, acho inconscientemente que já dei o que tinha que dar naquele local de trabalho lá, já fechei esse ciclo. A carta 5, que são as influências passadas, são amizades inexpressivas, sentimentos frustrados, ou seja, aquele local não me trouxe bons sentimentos, bons laços afetivos. O tempo que eu passei lá, essas influências passadas ali, não me trouxeram relacionamentos fortes e verdadeiros. Sim. Eu interpretei assim. Certo. A carta 6, que seria o futuro imediato, essa carta para mim foi a mais complicada, o seu Cavaleiro de Copas, porque nesse momento eu vi ao mesmo tempo impulsividade misturada com nostalgia. Eu não soube muito bem como analisar essa questão do futuro imediato. Quer dizer, mais uma vez surgindo a questão da impulsividade e ligada à questão do mestre interior. Eu devo pensar um pouco mais. Eu
eu diria a você o seguinte, no futuro imediato, não é só impulsividade. Copas é também o naipe da intuição. No momento em que você agir, você precisa agir com o coração, né? Precisa agir com aquilo que muitos de nós, Rosa Cruz, chamamos de via cardíaca, né? É a atitude do coração. Você tem que ter uma reflexão racional, tudo bem. Mas a tua atitude precisa ser, e será, pelo que indica aqui no Cavaleiro de Copas, uma atitude que, e aí a gente vai ver pelo contexto. Você tem um eremita, quer dizer, você tem uma série de cartas que dão a entender que a tua atitude ela vai guiada por um misto de sentimento, né, de sensação de que as coisas devem ser de uma determinada forma, com a intuição, tá? Que você já experiencia na tentativa de autoconhecimento. Exemplo, você está buscando um método divinatório para tentar entender melhor essa mudança que você quer promover. Você já está fazendo isso. É verdade. Né? É verdade. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a carta 7, que é a atitude do consulente, é 3 de paus. Uhum. Eu achei interessante porque indica criatividade e início de execução de alguma coisa. Exatamente. Agora, eu não sei ainda se é início de execução de uma mudança efetiva de local de trabalho ou se é uma mudança dentro do local de trabalho para reformular a minha vida lá. Vamos lá. Então, como é um 3, eu arriscaria, tá? É uma suposição. Tá? Como é um 3, eu arriscaria que você vai fazer... Porque o 9 é a grande realização, é a culminância. O 3 é a realização menor, mas não deixa de ser uma vitória. Então, você consegue, pelo que eu estou vendo aí, mudar coisas dentro do seu local de trabalho e obter vitórias que você não havia obtido antes. Tá? Me pois parece é, isso. eu não estou vendo aqui saída do local de trabalho, não. Eu estou vendo mudanças no... Também não estou vendo, não. Estou vendo isso aí, mudança no local de trabalho. Mudança no local de trabalho. Foi o que eu consegui enxergar. Eu não consegui ver saída de lá, não. Uhum. A carta 8, que é a justiça, significa que é a visão das pessoas próximas, ou seja, dos colegas, chefia, que eu estou sendo avaliado o tempo inteiro. É, exatamente. Espera-se de mim sempre nesse ponto aí. Aí é que eu acho interessante, porque tem a via cardíaca, que nesse ponto parece que espera-se de mim lá decisões racionais. É, exatamente. Porque você está submetido com a carta da justiça, você tem aí a ideia, tá, de um processo de avaliação muito técnico, tá, muito frio, vamos dizer, e que você está permanentemente submetido. Tá? E vai continuar assim. Né? É assim mesmo, é assim mesmo. É. E vai continuar assim, essa que é a questão, vai continuar assim. O trabalho é muito técnico. E é super avaliado, é isso mesmo. A carta 9, Esperanças e Temores, é o 2 de paus. A esperança é que eu tenha maturidade para lidar com essa situação, que eu tenha um maior controle e uma percepção maior das afinidades ali. É o que eu consegui perceber. É a esperança e temor também. O 2 de paus é o famoso vou, não vou. Eu vou, não vou, eu não sei se eu vou, eu fico, não sei se eu caso, eu compro uma bicicleta, eu não sei. E quer dizer, e é justamente isso mesmo, né? Ele está refletindo nesse momento. Você não sabe se é uma boa trocar de emprego, se é ficar aí, se é uma ideia legal. Ele está mostrando isso aí. Tá? No caso, seria mudar de um setor para outro setor, mas com a pandemia tudo ficou congelado. Tudo congelado, é o 2 de paus. Né? É igual a expressão popular, você tá igual um 2 de paus, está parado. Né? E por último, Pablo, tem o desfecho da situação, que é o 3 de copas, que me pareceu, e isso vem fechar a ideia de que eu não consigo sair de lá, que eu vou permanecer lá, é a questão de boas notícias, tá? Quer dizer, aliás, digamos assim, a questão emocional dentro desse local de trabalho vai ser melhorada, vai haver mais harmonia e uma correspondência afetiva, sentimento, ou seja, uma estabilização emocional dentro desse ambiente mesmo. Com isso tudo, eu vi que as influências do momento são que eu não vá sair de lá. Você não terminada sai, a pandemia. mas o ambiente melhora. Mas o ambiente melhora. E eu digo mais, com esse 3 de paus aí,
a sua relevância melhora, tá? Ou seja, o quanto você é ouvido e considerado melhora, tá? Ao longo do tempo. Então, você passa a ser mais bem visto, vamos dizer assim. Tá? E isso traz algumas repercussões. A gente está vendo o ambiente de trabalho melhorando e tudo mais. Ok? Ok, é isso. Obrigado. Nada. Estamos aí para isso. Vamos ver aqui quem é que está na fila. Quem está na fila agora é Clarissa. Olá, Clarissa. Oi. Oi, Clarissa. Olha, eu estou vendo muitas pessoas, boa noite, com as câmeras desligadas, e eu quero dizer que ninguém pode fugir para comer chocolate ou coisas desse tipo durante o curso. Tá? Olha que eu tô com um pouco de fome. Não é? Tá vendo? O cara fica sensitivo à medida que ele tá com as cartas perto. Mas vamos lá, gente, brincadeira. Vamos lá, Clarissa. Vamos lá, eu vou... eu fiz a tiragem no domingo, então eu tirei para o meu pai, mas eu não perguntei nada específico, eu só tirei, pensando nele. Pensou nele de uma forma geral, assim, né? Nesse momento, de uma forma geral. Tá. E assim, saíram umas cartas bem interessantes que eu acho que tem a ver com ele. Mas vamos lá. Número 1, de momento presente, saiu o Cavaleiro de Espadas. No 2, obstáculo, saiu 6 de copas. Nos fatores externos, saiu o Cavaleiro de Paus. Na motivação... Só te interrompendo. Tem tanto cavaleiro que eu não conheço seu pai, Clarissa, mas eu tenho a impressão que ele se eu, a meu salvo melhor juízo, né? Pela tiragem, eu veria que ele deve ser meio garotão, assim, né? Olha, não vou dizer que ele é garotão, não. Talvez ele tenha uma alma jovem. Ah, é isso aí, porque é tanto cavaleiro de pau, né? Então, quer dizer, cavaleiro é geralmente o arquétipo do jovem, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Eu parei na... Tá, influências passadas. Não, motivação foi a força. 5, influências passadas foi o eremita. E o futuro imediato foi a lua. Uhum. Aí depois a atitude do consulente foi o louco. Isso é muita cara do meu pai. Uhum. A visão das pessoas próximas foi o sol. Esperanças e temores foi o Cavaleiro de Copas. Realmente saiu muito cavaleiro nessa história. Isso que eu tô falando. E o desfecho foi 8 de ouros. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. O Cavaleiro de Espadas, eu anotei aqui que existe uma supervalorização do conhecimento teórico. Uhum. O meu pai é uma pessoa muito assim, ele tem uma parte espiritual, mas ele é muito ligado às ciências. Certo. Muito estratégico também, né? Oi? Cara, muito estratégico também, né? Sim, sim. O 6 de copas com obstáculo, eu botei retomada de caminho, nostalgia, sentimento de solidão. Uhum. Como obstáculo para ele, eu acho que é no sentido assim dessa situação da pandemia. Ele estava mesmo me falando que estava sentindo falta das pessoas. Fatores externos, Cavaleiro de Paus. Aí essa parte me deixou confusa. Uhum. Vamos lá. Porque o jovem, o Cavaleiro de Paus seria um jovem impulsivo, inconsequente. Uhum. Aí eu não sei se tem a ver com ele ou com outra pessoa. Olha só, vamos fazer uma releitura aqui. A gente tem na carta 2, no obstáculo, uma certa nostalgia. Tá legal? Uma certa nostalgia, etc. E nós temos nos fatores externos o 3 de paus. Me parece que seu pai, ao observar
outras pessoas. O modo como elas estão procedendo, que a vida delas está seguindo, o quanto elas conseguem ser impulsivas, decididas e etc., ele sente saudade do tempo em que já foi assim. Ou que ele podia agir dessa maneira. Tá? Me parece isso. Tá? Me parece isso. Aí, na motivação inconsciente, tem a força. Que seria a capacidade de domar os impulsos, né? A resiliência. Sim. Aí, como 5 influências passadas, o eremita, que seria o aprendizado no recolhimento. Sim. Ele é uma pessoa que fica muito reclusa e falando consigo mesmo, né? Internalizando e intuição, essas coisas. Okay. E no futuro imediato, a Lua. Me parece que ele falta um pouco de clareza nesse momento e ele tem que prestar mais atenção na intuição. Porque ele é como um quarto escuro, que você não consegue ver a saída, mas você sabe que tem alguma saída em algum lugar. Aí o 7, na atitude do consulente, como louco, eu vejo como um início ou recomeço de alguma coisa. Vamos ver um negócio aqui. Uma dica que acho que pode servir para todo mundo. A carta 1 e 2, as cartas 1 e 2, elas devem, sempre que possível, ser analisadas em conjunto com a carta 7. Tá? Porque a carta 7 ajuda muito a elucidar esse momento presente. A carta 6, ela combina com a carta 10. Futuro imediato, desfecho da situação. A carta 4 combina com a carta 8, que é a tua motivação inconsciente, né, que te provoca algumas aptitudes, e a visão das pessoas. Tá? E a carta 5 combina com a carta 9, se você pensar, porque o passado recente ele tem muito a ver com as esperanças e temores do sujeito. Tá? Então, lendo dessa maneira, você consegue ter uma boa apreensão de contexto, viu? Vamos lá. Tá. Posso falar um pouquinho desse louco aí? Pode. Tá bom. Esse louco aí é uma vontade, né? Seu pai, nesse momento de confusão, me parece que ele tem uma vontade de não só experimentar novos caminhos, como fazer o que ainda não fez. Né? Fazer o que ainda não fez e sem pensar nos resultados. Mas não consegue, porque ele é racional demais para isso. Se você for colocar o 1 e o 7, né? Isso gera um conflito. Né? Ele é racional demais para isso. Né? O que ele mais gostaria era não ser assim, nesse momento. Você falou liberdade? Isso. Isso aí. Eu pensei a mesma coisa. É isso aí. Vontade de chutar o balde, né? Vontade de chutar o balde, isso aí. Não, vou largar esse troço todo para lá, vou fazer outra coisa. Ele vive falando isso mesmo. Tá vendo como é que é? Quem não aguenta mais. As cartas nunca mentem. Quem mente são as pessoas. Então, o 8, com o Sol, o meu pai é de Leão, né? É o melhor signo do zodíaco, com certeza. Ele realmente age como um leonino típico e realmente essa é a visão que a gente tem dele mesmo. Sim. 9. Só me relembra qual foi a carta que saiu na posição 8? O Sol. O Sol. Tá. O Sol. Ele como centro do universo, né? E também com certo magnetismo pessoal, né? Um sujeito de soluções brilhantes, digamos assim. Sim, né? Isso é verdade. É o que as pessoas veem. Né? Soluções brilhantes. Ele vai gostar disso. E as pessoas veem, né? Isso. Se é assim ou não, você é filho e você sabe melhor que eu. Não é um pouco assim, mas ele acaba, o ego sobe demais. Tem esses problemas às vezes, né? Às vezes é isso.
Deixa eu ver. Menina, Aí, mas ele é leonino. É claro que o ego vai subir. Assim, eu discordo que leonino nem tem ego, porque ele já superou, né? Normalmente o leonino, ele tá vindo como missionário, ele já cumpriu o ciclo das encarnações da Terra, ele é um missionário. Tá vendo, Clarissa? Tá vendo? Esse é o exemplo típico de um leonino. Não, mas eu perguntei... mas eles são assim mesmo. Eu perguntei a um grande mestre que era leonino também, ele me confirmou que é isso mesmo. Tem um amigo que ele é leonino, diz que é o único signo que não tem sol. Não tem sombra, né? É, porque o sol... tá certo. Bom, vamos lá. Senão daqui a pouco a gente vai para astrologia, né? Aí, o 9, que é as esperanças e temores, saiu o Cavaleiro de Copas. Uhum. Aí, eu não sei, fiquei muito confuso com essa carta. Posso Porque seria uma sensibilidade? Sim, pode. Medo de expressar os sentimentos. Medo de expressar os sentimentos. E a esperança de que seus sentimentos sejam compreendidos corretamente. Tá? Essa é a dualidade. Cavaleiro de Copas. Tá, deixa eu só anotar aqui, porque isso é muito importante. Beleza. Como desfecho, 8 de ouros. Uhum. Como o 8 representando a via do conhecimento. Sim. É uma situação, seria um desfecho de uma concentração de esforços, havendo um fortalecimento após um trabalho árduo. Sim. E eu vou além. Ele está aprendendo finalmente a ganhar estabilidade material na vida. A estabilizar a vida dele do ponto de vista material, não só financeiro, tá? Mas na organização do cotidiano, das relações familiares, do dinheiro. Ele finalmente está descobrindo, ou vai descobrir, né, esse caminho diante de tantos conflitos, né, de personalidade e outros que ele sofre. Tá? Ele vai se estabilizar. Acho que é isso. Bom, foi uma boa leitura. Que bom. Vai ficar feliz. Que bom, né? Mas você sabe como é que é. Com os leoninos geralmente acontece isso. Às vezes. Eu falo isso, mas assim, é zoeira, tá, pessoal? Por favor, não levem isso a sério. Eu brinco com o estereótipo do signo de leão o tempo inteiro. Não, mas o pior é que é um estereótipo verdadeiro. Eles abraçam. Tem gente que faz isso mesmo, né? Mas assim, mas uma boa. É um estereótipo, né? Mas é o que caracteriza, né, o arquétipo do signo mesmo. Mas assim, é só para a gente lembrar que é tão perigoso quanto dizer que o escorpiano é o sujeito que você tem que tomar cuidado, porque ele pode te assassinar de repente, ou promover uma vingança porque você, num determinado momento, não ofereceu uma bala para ele, ou coisa assim. Mas, não, assim, eu tenho uma curiosidade, que eu sou de Libra com ascendente em Leão, e ele é de Leão de ascendente em Libra. Eu me dou muito bem com ele. Que bom, porque vocês têm a complementariedade, né? O ascendente e o descendente estão em locais opostos, quer dizer, vocês conseguem se complementar. Mas aí fica para quando a gente fala de astrologia, que senão a gente vai mudar o rumo todo do negócio aqui. Né? Vamos lá. Beleza? Vamos ver. Mais. Clarice. Pablo. João, vamos lá. No jogo do pai da Clarissa, fala um pouco da carta do eremita e da lua. Será que elas têm alguma complementariedade? Porque saiu o eremita na influência passada, né? E a outra da lua saiu no futuro próximo. O que significaria isso? Bom, vamos lá. Para o pai dela, algo inconsciente, algo obscuro, guardado da pessoa, que ele não demonstra, alguma coisa assim? Ou não? Vamos lá. Eu vou por aí, mas eu vou acrescentar algumas coisinhas. A primeira, ele passou por um processo
que eu não sei dizer de quanto tempo, de recolhimento interior com o objetivo de obter a sabedoria, que lá o pessoal lá da FRA, né, uma ordem co-irmã, né, Fraternitatis Rosacruciana Antiqua, na vertente lá do sujeito que se auto-intitulava Samael Auer, diria que é a Pit Sofia, né? O sujeito tentou, durante um período de recolhimento interior, trazer aquela sabedoria interior para um conhecimento prático e operatório da sua vida, tá? É algo que os gregos, desculpa, os gregos não, os latinos, tá? Venha chamar os primeiros, por exemplo, o imperador Marco Aurélio vai chamar de mates e magister, né? Ou a ciência dos mestres, né? A ciência da mestria. Isso é um processo de recolhimento interior. Então você encontra com o mestre interior e você só sai dali quando você tiver condição de ser um mestre interior. Qual o problema? Ele vive um cenário, e aí é que entra a carta da Lua, em que para ele aquilo que ele aprendeu parece não fazer sentido. E ele duvida que realmente aquelas experiências tenham sido válidas, muito embora tenham sido válidas. E ele vai comprovar isso mais adiante. Quando a gente relaciona a carta 6 com a carta 10, essa confusão ela diminui quando ele acaba descobrindo a maneira de organizar a sua vida do ponto de vista material, do ponto de vista das finanças, do ponto de vista do cotidiano e tudo mais. Então, assim, essa questão inconsciente, ela está presente na medida em que ele equacionou por um determinado lado, e eu até arriscaria dizer que, do ponto de vista intelectual, ele alcançou a mestria, mas o grande problema aí é resolver as questões emocionais. Isso ainda não foi resolvido, tá? E acaba atrapalhando. É isso que me parece. Legal? Deixa eu ver. Interessante também, Pablo, que as pessoas veem ele como o sol, né? Apesar dele ter essas questões mais internas, mais do inconsciente, ele é visto pelas pessoas como o sol, né? Sim. Sim. Deixa eu fazer só um adendo. O meu pai, ele é meio autista. Ai, meu Deus. Então... Tem diagnóstico? Tem laudo? É meio... Ou é a CID? Ele reconhece, ele não reconhecia isso até um ponto, mas no momento da vida dele ele reconheceu, porque ele tem dificuldade de relação com as pessoas, né? Mas é muito isso, ele tem muito conhecimento técnico, uma visão de mundo também que ele consegue juntar informações e passar as informações bem. Sim. Então, sempre que as pessoas têm dúvidas, elas perguntam para o meu pai. Tipo, certo. O que você acha? Sabe? É tipo um conselheiro. Eu entendo. Mas olha que interessante, tá? Vamos falar, já que a gente falou de astrologia, falamos de algumas coisas, vamos falar um pouquinho da complementariedade de Sol e Lua, tá? No seu íntimo, ele vive também, falando da carta da Lua, ele não controla, mas possui uma grande intuição. A carta da Lua é isso, tá? Que é uma potencialidade feminina, que, aliás, é muito difícil de ser controlado por quem tem uma alma masculina. É difícil de ser controlado. O cara desenvolve, mas não é fácil. E aí, no exterior, está aparecendo o lado dele racional, que aparenta ser o do Sol. Tá? Então, mas ele tem uma complementariedade. Quando ele chegar a um equilíbrio desses dois polos, aí a coisa começa a melhorar. Tá? A coisa começa a melhorar bastante, especialmente no que diz respeito às suas relações pessoais, à melhoria da expressão das emoções e tudo mais. Tá? Tem isso aí para a gente pensar. Ok? O Pablo? Pois não. O pai da Clarissa aí me pareceu, assim, no geral, uma pessoa, gente boa para burro, muito gente boa. Parece. Eu não conheço, mas já sei que é. É muito racional, quer dizer, está preso na racionalidade, muita cobrança interna, né? E uma cobrança enorme, e lá no fundo ele tem essa ânsia mesmo de
de liberdade, de que ele não consegue dominar ainda porque ainda não conseguiu trabalhar isso dentro dele emocionalmente. Sim, exatamente, exatamente. Porque tudo para ele, quando ele vai olhar isso, as coisas aparecem confusas, como a carta da Lua. Então, como ele ainda não adquiriu essa mestria emocional, ele não consegue nem chutar o balde, porque ele não sabe se ele está chutando o balde ou se ele está organizando alguma coisa. Né? Então, é uma coisa que... Mas isso se resolve, tá? Isso por um espaço de tempo relativamente curto, que eu não sei dizer qual, isso aí se equilibra. Tá? E ele equilibra de fora para dentro, ele vai fazer isso de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele equilibra e organiza a vida, e a partir daí se sente seguro para ir trabalhando as coisas que faltaram. Tá? É uma questão importante aí. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui que postagens. Eu acho que... Acho que mais alguém ainda com alguma tiragem que queira apresentar? Vou usar o martelo invisível. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, como ninguém está apresentando nenhuma tiragem, então, antes de encerrar, eu vou colocar algumas questões que são importantes. A primeira é que fazer isso ao vivo é muito complicado, porque tem um pessoal aqui que tem sérios problemas de maturidade soltando fogos aqui próximo da minha casa. Né? Então, isso é complicado. Né? Segundo elemento que eu ia dizer, que se aplica ao pai da Clarice, mas se aplica a muitas pessoas. Eu costumo dizer, eu não tenho problema com as pessoas, eu não sei porque, estranhamente, elas têm problemas comigo. Mas é sério, essa é uma tendência que muitos de nós temos. Eu já cheguei a atender uma pessoa, usando o tarô, que ela dizia o seguinte, nunca vou dizer quem é. Tá? Primeiro que provavelmente vocês não conhecem. Segundo que é uma questão ética, que, aliás, eu vou recomendar muito fortemente para quem terminar esse curso. Se vocês forem comentar qualquer coisa, jamais identifiquem, né, tirando para efeito de estudos, como a Clarice fez agora, identificou o pai, Clarissa, né, fez agora, identificou o pai, etc. Procurem não identificar as pessoas, tá? Preservar quem são as pessoas. Pode até contar o milagre sem revelar o santo, né? É uma coisa que eu recomendo. Né? Mas assim, eu atendi uma pessoa que ela me dizia o seguinte, eu não consigo ficar bem em lugar nenhum. Eu sempre estou perseguida. Sempre os outros fazem as coisas comigo, etc. Eu tinha uma desconfiança de que a pessoa era o fator comum entre todas essas situações. Né? E aí, quando abre as cartas, realmente, eu acabei lá olhando na tiragem, que ela provocava, lá, por causa das motivações inconscientes, os conflitos, porque ela possuía um desejo enorme de desafiar os próprios limites. E aí ela se tornava insuportável de propósito. E é isso que a gente tem que ter, essa sensibilidade. Quando a gente está fazendo uma leitura do tarô, algumas pessoas são muito suscetíveis. Então, se você apresenta algo como, olha, as coisas não dão certo porque você é insuportável, você é arrogante, você pisa nos outros, você implica com as pessoas, além de você perder o cliente, provavelmente você vai arranjar um inimigo. Né? Então, tem que ter uma certa sutileza na hora de apresentar. Né? A gente vai ver isso mais adiante. Cecília, acho que a Cecília sabe quem é. Cecília sabe quem é, sim. Não foi a Rosália, realmente, não. A Cecília sabe quem é. Eu sei porque eu sei quem é a pessoa também. Então, até porque eu atendi. Isso é um elemento importante para a gente pensar, tá? Geralmente, o grande filósofo Jean-Paul Sartre, que eu posso não concordar com 90% do que ele dizia, mas ele foi muito sábio quando ele disse que o inferno é sempre o outro, né? Então, quer dizer, o inferno é sempre o outro, nunca é você, né? Sempre foi o outro que fez alguma coisa, né? Nós temos que ter isso em mente porque estamos trabalhando com pessoas e as pessoas, às vezes, não têm essa clareza que o tarô vai mostrar para você, às vezes, sobre ela. Às vezes, ela nunca se olhou. Então, há que ter essa sensibilidade. Encerrando por aqui, e antes de colocar o que
o que a gente vai fazer na próxima aula, na próxima semana, eu queria dizer a vocês o seguinte, especialmente nessa época de pandemia, eu estou fazendo atendimento de tarô, tá? Eu já faço isso há algum tempo, tá? Eu estou fazendo atendimento de tarô, tá? Então, quer dizer, se vocês conhecerem alguém que está precisando, e é um momento que muitas pessoas ficam angustiadas, etc. Se vocês conhecerem alguém que está precisando, me indiquem, né? Pode passar o contato lá, aquele do tarô inscrito lá, que vocês viram, que sendo indicado eu faço um preço camarada, porque eu sei que a situação não está fácil para ninguém, tá? Mas eu estou atendendo, eu estou tirando uma parte do dia para atender as pessoas, porque eu sei que está havendo uma necessidade muito grande por causa das angústias, tem gente entrando em depressão e etc. Tá? Ok. Para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar no eClass uma coisa que eu estou devendo já há um tempo, que é a tabela dos arcanos maiores, tá? E deixei para o final de propósito. Estou devendo há um tempo. Tabela dos arcanos maiores, e vou deixar também algumas perguntas, tá? Algumas perguntas temáticas. E essas perguntas temáticas, elas vão ser respondidas por vocês. Ao final de cada pergunta temática, as respostas das pessoas, eu vou e faço os comentários. A gente vai trabalhar assim na próxima aula. Vamos inverter, né? Vamos inverter isso. E aí vai ser um aulão, realmente tira dúvida. Ali a gente esgota todas as dúvidas possíveis. Às vezes alguém pode até trazer alguma pergunta que não esteja ali, não tem nenhum problema, tá? Mas a ideia é que nós possamos ter uma visão compartilhada acerca das leituras, do baralho e de tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, olha, uma excelente noite para vocês, uma semana maravilhosa, que possamos ter cada vez mais conforto em nosso coração. Para os fratres e sorores, meus desejos e votos de paz profunda, e que estejamos cada vez mais próximos, um pouquinho mais próximos, pelo menos, da felicidade, tá? Porque esse é o nosso objetivo da vida, né? É isso, pessoal. Assim seja. Que assim seja, né? E até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, um abraço em todos. Um abração, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.